O senhor está falando que o japonês falou que todo mundo falava mal da fazenda, só que daí o senhor falou que pro senhor foi boa a fazenda, né? Quando eu não falo mais. Fazenda Canadá. Tá lá até hoje, pai. Tem no celular quando é. Que ano foi isso? Isso foi quando eu mudei de lá. Aham. Como é que é? Deixa eu ver. Quando eu mudei da fazenda, acho que foi na idade do teu pai, na idade do Paulo. O Paulo tá com 2 anos, o Roque tá com... Ele nasceu lá, né? Aí que eu mudei O Paulo tá com quantos anos hoje? Tem muito, não sei lá. Uns 60? Não, 64. 64, há 64 anos atrás, né? Então o Roque tem 65. se tirar 22... O Roque tem 65, o Paulo tem... Sobra 42, né? 64, o Ismael tem 63, e aí tem por aí. Então foi em 1960, mais ou menos, né? 70 eu mudei. 1960, lá no Canadá. Eu vim para Rosário. Aí todo mundo falava mal da fazenda, né? Falava. E o senhor não falava, Não. O japonês chamou a atenção do senhor. Por que o senhor não falava mal da fazenda, né? Falou, japonês. Por que todo mundo fala mal, você não fala? Falou, a fazenda para mim serviu tudo que eu precisei, por que eu vou falar mais? O japonês já ficou confiando no senhor. Sabe que não é um cara falso, aí, né? aí procurou me ajudar, procurou só me ajudar. Deu café de porcentagem, 40, passou café de meia, fomentou a lavoura de café, aonde que em 70 eu arrumei o dinheiro para ir para Rosário. Para comprar o sítio lá. Né? E trabalhando sozinho, né, tio? Sozinho. Tratando de 6 filhos que o senhor já tinha, né? 6 filhos? Ainda conseguiu comprar o sítio, né? Olha, fui mais velho há 12 anos. Que era o Roque. 12 anos. O senhor vê que a vida sempre foi assim, tipo, por exemplo, a gente tem que falar a verdade, né? Porque o que o pai deixou pra nós foi muito bom. Deixou gente que não é vagabundo, que respeita a família dos outros, respeita todo mundo, né? Tem que saber respeitar, né? Mas o senhor conseguiu comprar sítio na época, né? O pai e o tio Toninho não conseguiu, né? Então. Porque ele não tinha uma boa administração, né? Claro, tá na cara, né? Então. O senhor conseguiu porque administrava bem. Trabalhava bem e administrava bem. E até hoje não. Mas no tempo que eu morava no Rosário, ainda o cara lá do Cílio do Candeeiro estava falando bem de mim. Aí, ó. Por quê? Eu contei a administração minha. Por quê? O que adiantava? Eu procurava a lavoura minha. Não ia dar nada. Seca, dava sorte, eu via lá que não ia colher, eu passava até quase fome, porque eu não tinha o que vender. Depois, quando eu vi a lavoura boa, que ia dar bastante, melhorava a situação. Sim. Aí, então o homem lá de Candeeiro falou bem por causa disso. Exatamente. Tem que administrar. Você vai entrar no mercado e comprar fiado sem você ter que pagar? Não adianta, né? Não adianta. Você vê que o mundo sempre, para quem foi trabalhador, ele sempre deu certo, né? Infelizmente, até hoje funciona assim. Quem não gosta de trabalhar, sabe que é difícil até para quem trabalha, né? Não vamos ser português, claro, né? Então. Mas imagina se o cara não for amável ao trabalho, não gostar muito, né? Então. O senhor levou, o senhor põe 1960, o senhor trabalhou 60 anos para manter aquele sítio, desde que começou a comprar ele lá da lavoura de café, que deu geada. Dali que o senhor tirou para ir pro Rosário. Aí foi melhorando. Mas o senhor comprou, não foi o sítio inteiro, foi um pedaço só na época, né? Só. Quantos alqueires você comprou lá? 79. Oi? 4 alqueires, 79. Em 1970. Aí fui comprando. Fui até 12 alqueires. Até 12 alqueires. De 12 alqueires, já parei, que eu precisei vender 2 alqueires para pagar uma conta do Cláudio. 65 meses. Vendi para pagar a conta dele. Aí fiquei com 10 arqueiros, os 10 arqueiros que tem lá. Então. Né? É que eu falo que a turma não entende de administração. Por quê? Eu faço comparação. Eu falei isso, já falei isso pra turma lá. Se o tio Vicente, na época que ele foi bem novo lá, que fosse um bagunceiro, gastar com mulher e coisa arada, ele não tinha comprado o sítio. E se ele tivesse comprado o sítio, essa turma não teria essa herança que eles pegaram. Só tinha jogado tudo fora. Né? Então. Porque eles falam que um governo... Eles querem culpar o último governo que administrou 4 anos. Com 4 anos você não faz nada. Com 4 anos, o senhor tira do buraco. Não dá nem para tirar do buraco.
Se o senhor pegar uma família que está devendo bastante, com 4 anos não sai do buraco, não. Pagar que jeito? Né? A administração vem de longe, vem de 20 e 30 anos. Vem, uai. Vem dos pais pros filhos. Os filhos, vai passando. Então, a pessoa que é hoje, pega um governo que ficou 4 anos e fala, não, mas esse cara é ruim. Só que ele não vê que foi, aqueles 4 anos ali, então, veio de longe, veio né? de 16 anos, de 20, né? Porque a família que administra bem só vai aumentando o patrimônio, né? Mas eu de menino, quando meu tio viu a administração minha, meu tio pai de Servino falou, o Vicente vai ser um bom administrador. Aí, ó, já percebeu, né? Olha, pai de Servino falou isso, que era um homem sabido, que enxergava as coisas longe. Ah, é o tio Berto? É. Eu só vi falar nele, não... Eu acho que eu devo ter visto ele alguma vez, mas do jeito que falei pro senhor, foi muito vaga a lembrança. Então, né? Mas ele falou, quando ele viu, falou, Vicente vai ser um bom administrador. Um governo, se não for bom administrador, um prefeito de uma cidade, um administrador de uma fazenda, se não for bom administrador, vai tudo de água abaixo. Tudo água abaixo. Aí ele pega bom e entrega ruim. Então. Né? Agora imagine se ele pegar ruim. Se todo mundo pegasse, tinha que ir aumentando devagarinho, cada um... Então. O cara ficou 4 anos, melhora um pouco. Então. Ele não vai enriquecer todo mundo, mas manter pelo menos, né? Então. Aí... o próximo pega, entrega bom de novo. A tendência é melhorar. Então. Né? Mas não é um prefeito só em 4 anos não vai conseguir fazer milagre. Mas a administração é o que manda. Administração. Né? Administração. Exatamente. Né? Tem prefeito que entrega a prefeitura cheio de dilda. Tem de dito pros outros. Não administrou bem. O que vai pegar lá na frente, coitado, que vai levar o nome de ruim. Então. Porque o povo não sabe pensar, né? Então. Ele tem que ver que as coisas vêm de longe. Não é de perto, vem de longe. Né? Outra coisa, ó, você ver. O senhor tem uma família igual nós tínhamos lá. Do senhor com 12 filhos, o pai também. Se todo mundo tiver com saúde trabalhando, as coisas vai bem. Mas digamos que 4 pessoas ficam doentes naquela família. A família já começa a passar sufoco. Porque ele tem 4 pessoas a menos para trabalhar e tem 4 pessoas só dando despesa. Então. Assim é um governo, que nem eu falo. O cara pegou uma pandemia de 2 anos, com todo mundo pendurar, o governo tem que socorrer, pagar o auxílio emergencial, então o prejuízo é duplicado, né? Então. Porque a população não está trabalhando e não tá contribuindo. Mas foi o Jair Bolsonaro que enfrentou a pandemia. A pandemia. Pagar a gente sem ter registro, para não deixar a necessidade. Pagava o salário e não dava... E não entrava lucro. Não entrava lucro. Porque se a pessoa não está trabalhando... Isso que aconteceu. No mandato dele. Aí. Então, mas a pessoa não tem essa visão, é difícil. Então. Só o bom administrador que tem essa visão. Então, né? Depois mais uma guerra que também interferiu aqui, né? Mais disso. Então, ó, dos 4 anos dele, ele pegou 1 ano só. Duro. 1 ano, o resto é tudo mexendo com pandemia, com doença. Então. Você pode considerar um país com uma família. Uma família com 12 pessoas. Aquele tempo tinha café. Todo mundo colhendo café, ganhando por saco, voando. Tá produzindo riqueza. Então. Mas se 4 pessoas ficar doentes de 12, já dá um baque na família. Então. Você imagina um país desse tamanho, com uma pandemia que a televisão falava que não podia nem sair de casa. Foi dificuldade. Foi péssimo. Foi ruim, não foi? A administração do Jair Bolsonaro. Ele sofreu com a pandemia. É. Né? Foi. Quantas pessoas morrendo? Sim. Sem trabalhar? Sem trabalhar. E tem que ajudar ele com dinheiro. Então. Tem que dar dinheiro pro cara. Como é que o cara o país vai crescer? Não cresce, né? Não. Não cresce. Isso aí mesmo, é difícil. Né? Então, e assim vai, a pessoa quando quer pensar no país, ela tem que pensar pequeno primeiro. Primeiro pensa numa família, administração de uma família. Se uma família não for bem administrada, você imagina, lá atrás, o cara que tinha 10 filhos, se todo mundo fosse trabalhador, o velho não sofria. Então. Porque todo mundo trabalhando vai embora. Agora você imagina aquele cara que tinha 4, 5 vagabundos em Guatinha. O senhor lembra de alguma família assim? Então. Todo mundo sofre. Sofre o velho e sofre os filhos. Porque os caras não gostam de trabalhar, quer que o velho sozinho trate todo mundo, né? Aí é difícil. É difícil? Todo mundo sofre, não compra sítio, não compra nada, fica só sofrendo. Mas que nem eu. 6 filhos para tratar, o mais velho com 12 anos, o mais novo com 2. E eu sozinho para trabalhar? É. Pegar lugar novo,
derrubar mato. O senhor derrubou sozinho aquele sítio, né? Quase sozinho, sozinho. É. Não, já tem lugar aberto já. Não, e porque daí o Paulo tava começando a trabalhar, o Paulo com o Roque, né? Tinha 12 anos. Mas já tava... 12 no mato anos. não, porque o mato era... Já... Paulo já, com 11 anos, o Mael com 10, já ajudava um pouco, né? Já arrancava o pé de mato. Então. Né? Levava murinho de água, levava almoço. É. E foi indo. Um feijão, montar um feijão. Já ajudava bem já. Sim. 12 anos. Se souber administrar, se não deixar o filho ficar tudo vagabundo, não quer ajudar, né? Não. A própria lei, às vezes, não pode ajudar mais filho. A lei atrapalhou agora. Tem que ser com 15 anos. Essa lei é pra criar bandido. De menor. Pra criar bandido. 15 anos. Então, mas que ano você comprou a primeira vaca lá, no Rosário? Foi 70, foi mais de 75. 75 você já comprou uma vaquinha pra beber leite, né? Dá 5 litros de leite. 5 litros. Foi. Já na alimentação é uma ajuda grande, né? Aí, 75, aí já foi melhorando. De uma vaca foi para 2, foi para 3, foi até 50 cabeças. O senhor chegou até 50 cabeças no... E entre bezerro e vaca foi 12 arqueiros de terra e 50 cabeças de vaca. E a maioria é vaca de leite, né? Leite. É. Daí chegou um tempo que o senhor começou a vender leite, né? Que ano o senhor começou a vender leite para... Num ano, mas comecei a vender com 5 litros de leite. Não é bastante, não. Pegava 5 litros de leite assim, numa leiteirinha, para levar na estrada, na cativa. O senhor tinha que levar lá no Osmar, lá na venda do Orlando? De 5 litros foi até 50 litros. Daí. Aí fui um registro, já fiz um registro na cativa de Londrina. Aí melhorou. Aí foi 50 litros. Foi melhorando as vacas. Você vê? Aí. Só que vê que foi uma boa administração, o senhor foi crescendo devagarinho. Então, né? De 5 litros foi para 50. Foi devagar, foi para 5, para 10, para 15, foi subindo devagarinho, né? De 2 vacas foi para 50, então foi dizer... Então, só que o senhor não foi para 50 numa vez só, né? Você foi aumentando devagarinho, né? Não, aí. O senhor vendia leite e comprava mais uma vaca. Então, isso aí. Vendia leite mais um ano? Não. Foi até 50 litros. Só que... O senhor ficava mais ou menos um ano vendendo leite para comprar uma vaca, mais ou menos? Ué, isso aí, né? Então. Mas era assim a luta. Então, você vê que... Hoje eu tô tranquilo. Hoje o senhor tem quantos anos? 85. Vou fazer 86 em dezembro, dia 11 de dezembro. 86 anos. Ah, o senhor nasceu em 86? 36. Nasceu em 1936? 36. É? 36 da... Oi, vem. 64 com 22? Ai. 64 com 22 dá 86, né? Então você vai fazer 86. 86. Agora em dezembro, dia 11. Nós estamos em 2022, bom que fala pra turma, né? Em 2022. Então, mas falando ainda do leite, tio, o senhor vê, o bom administrador, ele não cresce, não dá um pulo do 0 lá pro 100, ele vai crescendo devagarinho. Certo? Foi o que o senhor fez, né? O senhor fez, o senhor foi produzir de 5 litros, depois foi para... Vendia lá um ano os leites, comprava mais uma vaca. Então, foi para 10 litros, né? Aí depois, mais um ano vendendo os 10 litros de leite, comprava mais uma vaca. Foi isso aí que aconteceu. E depois, mais um ano, foi para 15 litros, até que o senhor chegar nos 50 litros e comprar as 50 vacas, né? Então, não é bem 50 vacas. Entre bezerro e vaca. Sim, mas vamos pôr 50 cabeças, né? Sim. Vai para 50 cabeças. Faz parte. Do 3 arqueiros em 79 foi para 12 arqueiros. Agora o senhor entregou o bastão pro Cláudio, né? Agora é dele. O senhor pegou o sítio, vendeu, bom que diga, deu a parte para cada um. Né? Cada um pegou a tua parte. Cada um pegou uma quantia só. Ninguém tem queixa do outro. Sim. Vendi tudo. Hoje eu tenho aposentadoria. Então, o Cláudio, como sempre, foi economista, também que nem o senhor, o Cláudio é bom administrador. Então. Certo? Né? Ele já tinha umas terras que ele comprou trabalhando. Eu falava para ele. Falei, você pode ir comprando terra, você pode comprar fiado, terra. Pode comprar fiado, porque quer dar retorno. É uma segurança. Não compra fiado de qualquer coisa, não é que dá prejuízo. A terra, se não pagar, você vende ela de volta e paga o cara. A terra não tem roubo.
Se cai, foi acontecer para ele. Aham. Ele vendeu 2 arqueiros para comprar a terra, que era minha. Ele vendeu lá na beira do rio, que tinha em 2 lugares, né? É, tinha 5 arqueiros. Aham. Você vê que o Cláudio conseguiu comprar a parte de todo mundo, né? Todo. Tirar o chapéu, né? Então. Ué, você tem que falar bem do cara desse. Então, é. Você vai falar mal? Então, cada um dei um pouco, Aham. não fiquei, né? Então, tá tudo bem. Sim. Hoje tem aposentadoria para deitar e dormir, levantar a hora que eu quero, Uhum. passear a hora que eu quero. Sim. E o Cláudio continua tirando leite? Tá tendo leite. Quantos leite ele tira hoje? Quanto litro? Rapaz, eu acho que ele tá tirando agora mais uns 80 litros ou 100 litros. Ele tá com o futuro garantido. Gato com as vacas. Ele e a família dele, né? Tem refriador, Aham. tem ordenhadeira, Sim. tem tudo, Aham. né? Aí, ó. Então, Ele tá criando estrutura ainda, né? então, mas que nem eu falava pra ele comprou meio fiado da terra também. Não, mas ele vai pagar. Ele tem renda pra pagar. Que eu falava, terra você pode comprar de cada devendo. Sim. Mas não compra fiado de onde que você não tem que pagar, como é que vai? Sim. Não, mas terra não. A terra, se não puder pagar, você pode vender. Pode vender e pagar. Quem tá com a terra lá? Se ele quiser vender a terra hoje, Sim. eu vendia 50 mil arqueiros. Aham. Hoje eu vale 100. Aí, ó. Acho que o Cláudio vai ser fazendeiro ainda lá, tio. Então, Porque ele é novo ainda. Tem o... então, Se o Matheus continuasse lá na roça, com ele seria melhor, eu acho. mas o Matheus tá trabalhando lá, né? Mas ele já tem uma experiência de tirar leite, tem... Tem. né? Então, Então, tá bom? porque futuramente quem vai tocar aquilo lá vai ser o Matheus. É, só tem um casal de filho, Aham. filho, pronto, não sei, Sim. né? Uhum. Então, fazer o quê? Eu tô aqui, ó. O senhor fez a parte do senhor, né? Então agora, falando de administração, não é uma crítica não, porque eu amo meu pai, ele deu uma educação pra nós, né? Também trabalhou que nem um cavalo, né? Mas ele não conseguiu, não, quer dizer, faltou administração pra ele, pro tio Toninho, vamos falar português claro, né? O tio João conseguiu aquele sítio lá, no final acabou vendendo também, né? Mas a boa administração mesmo foi do senhor, né? O pai e o tio Toninho já não parava, ficava mudando que nem... Como é que fala? É aquele pessoal que não parava, que nem índio, não é índio não, tem um nômade é a pessoa que não para, né? Então, E jogava tudo fora, né? não. Porque cada vez que o senhor muda, o senhor perde alguma coisa, né? Perde. Tem que vender mais barato, chega no outro lugar até criar raiz. A administração do meu pai. Administração do meu pai agora. O meu avô, como é que é o nome dele? O Emílio? Meu pai, nós não parava 2 anos na fazenda. Aí, ó. Todo ano Tinha que mudar. mudava. Todo ano mudava. Aham. Olha, Então. todo ano. Hoje eu penso, como é que era aquilo? Todo ano. Não- Eu já morei 11 anos no sítio japonês. Sim. 11. Foi só melhorando. Como é que é o nome do japonês, era? Miyamoto? Ah, o Miyamoto. Miyamoto é famoso, né? É. Foi o Miyamoto. Aham. Bom, japonesada boa. O senhor nunca morou na fazenda do Timur em Aliança, não? Lá não, né? Aonde? Na Aliança, na... Não. Mas era perto, não era muito longe não, né? Você conhece a Aliança? Ah, eu nasci lá, né? Na Aliança? Eu nasci na Aliança. Teu pai casou lá? Eu nasci em 64 lá. Na Aliança vocês moravam? Na Aliança ou na fazenda Guaravéria eu nasci. Eu não morei na Aliança, não. É. Nem em Guaravéria, nunca morei. Só na fazenda Guaravéria o pai morou 3 ou 4 vezes, porque o pai não parava, né? O senhor é testemunha disso. Que nem Ele eu. brigava com... Briguente, cara, seu pai. Então, ele era pavio curto, né? Olha, pai. Eu falo pra turma, nós só não passamos fome pelo seguinte, na época faltava mão de obra. Então, arrumava briga com o administrador, já arrumava outro serviço do ladinho, né? Porque eu tinha muito mão de obra sobrando, né? Então. Ali ficava mais uns 3 meses, outra briga, já arrumava outro serviço do lado. Brigava direto, rapaz. Mas se fosse nesse tempo agora que não tem mão de obra, a gente tinha perecido. Concorda? É, Que ninguém queria pegar um cara briguento, né? né? Só que ele brigava, mas ele aguentava serviço pesado, né? Né? O pai era bom. Trabalhador. Em tudo, né? Tudo que ele pegava, ele aguentava, né? Né? Eu vou contar a história pro senhor de um alemão que ninguém conseguia traçar madeira. Lembra do traçador de cortar madeira, de serratória? E ninguém aguentava serrar madeira com ele, porque o que acontecia? Alemão. Um alemão. Todo mundo ia trabalhar com ele até meio-dia e não voltava mais depois do almoço, porque não aguentava o cansaço.
Daí um dia ele chamou o pai pra serrar a tora. Daí ele falou: será que você aguenta? O alemão falou pro pai. O pai falou: vamos experimentar, né? Mas qual que era o segredo? Quando puxava o trançador, o alemão carcava o trançador. Aí o cara que tá puxando do outro lado faz muita força. E o cara que estava do outro lado não carcava o trançador. Então o alemão puxava bem levinho. E quando o outro ia puxar, ele assim, ó, fazia o dente do trançador entrar na madeira, né? Aí o pai fez a mesma coisa, né? Quando o alemão ia puxar, o alemão carcava de um lado, o pai carcava do outro. Carcava de um lado. Quando chegou 4 horas, o alemão quis ir embora daí. Falou: ó, vamos embora, Zunário. Nós fizemos bastante. Eu falei: não, se o senhor quiser tocar mais um pouco. Porque o pai usou a mesma malandragem, né? Mas caro isso aí, ó. É? Quem não tem a base? Tem a base? A base do trabalho, do serviço. Sim. O serrador que você está falando. Sim. Quem puxa o serrote, quando leva a maneira, quando puxa o outro carca. Puxa pesado? O cara mora no serviço e não tá sabendo. Não tá sabendo e o outro tá então, bem tranquilo, né? Então. Só que o pai foi esperto, usou a mesma tática, né? Foi. O alemão carcava do lado e ele carcava do outro. Mas claro, ué. Tapo trocado não dói, né? Aí o alemão cansou também. Mas claro, ué. Sendo que ele queria que os caras iam até de noite, até 6 horas da noite. Né? 4 horas ele pediu água, pediu pra parar. Aí. Mas certo, ué. Foi chumbo, a inteligência, chumbo né? Contra chumbo? Sim. E aí? Uhum. Tem algum caso engraçado que o senhor queria contar? Mas isso aí, ué. Uhum. O cara não tem a base? Uhum. Sim. Né? Conta algum caso que aconteceu com o senhor, assim, mais ou menos, nesse... Hein? Conta alguma coisa que aconteceu nesse sentido, assim, de saber usar a cabeça, né? Ué, né? Aham. Saber usar a cabeça. Oi. Então vocês estão de parabéns, Então, construiu tudo aquilo, graças a Deus, com suor. Ué. E no Rosário o senhor era conhecido. a honestidade é o grande fundamento da pessoa. É a honestidade. Aham. Que nem nós. Vai lá no Rosário, você compra em qualquer loja, pode falar que é buzinado, você compra fiado. Isso que eu ia falar pro senhor. Eu tenho uns 50 anos lá. 50 anos. Uhum. Pode chegar lá na loja, no mercado, vende pra você fiado. Porque 50 anos tem honestidade. Sim. Mas se eu comprasse e não pagasse, ficasse devendo. Uhum. É importante falar que hoje o senhor está morando dá 150 quilômetros mais ou menos do Rosário, lá no Jardim? Quando eu... Agora, quantos quilômetros dá? 100 quilômetros. 100? Então, e se o senhor quiser ir lá comprar fiado, o senhor ainda compra lá, morando 100 quilômetros longe, né? Compra. De lá do Rosário, eu garanto, nós não vai porã. Aí, ó. Farmacêutico ligou, vai porã, falou: pode vender fiado preso. Agora Lá não. da farmácia do Rosário. Uhum. Aqui não vai porã. Dá mais Conheço esse. dá uns 110 quilômetros, 110. né? Tem 100 no Rosário, mais 10 lá. Aí. Ainda a turma, quando ia lá no Rosário, Aí. falava que era parente do Vicente Buzinário para comprar fiado, né? Então, falasse que é buzinar, pronto. Até perigoso, che, hoje tem muito buzinário no cego, né? Não. Mais novo, né? Não é tudo buzinário hoje que... Então. Não tô falando buzinaro, porque o senhor é buzinaro, né? Tem buzinari com... Então, tem essa diferença entre a nossa família. Uhum. Buzinari e buzinaro. É. Agora não sei quem tá certo, se é que veio da Itália. Meu pai, meu avô, buzinaro. Uhum. E o outro assina buzinari. Uhum. O certo é de vocês. Buzinaro. É, porque o meu é buzinari. Então. Certo? É de vocês pelo seguinte. Você tem que buscar a origem. A origem, o nosso bisavô era buzinaro. Então, é isso aí que eu tô falando. Por isso que tá certo. Então, não tem iri. A fonte, a origem é o bisavô, o bisavô. Lá- Era Antônio Buzinaro. O meu avô, Aham. pai do meu pai, Isso. buzinaro. E o pai do senhor também era Buzinaro. É, então. Com Z no lugar do S e com O no lugar do I. São 2 letras que mudou. Então, né? Entendeu? Então esse é o correto. O nosso tá errado, do lado Não. do pai. O pai contou pra mim a história. Por que que ele põe o Buzinari. Contou? Ele falou que ficou com vergonha. Por causa que a turma falava, quando falava Buzinaro, falava que era buzina. Que era buzina de carro. Ô, Trocou. Daí ele pegou e mandou eu pôr a Buzinari. Aí, Só que ele tirou do documento, da origem, né? então. Né? É. Então. Aí, ó. Mas, a história do meu avô. Aham. Meu pai
não era italiano registrado, porque ele veio da Itália com 10 meses. Uhum. Aqui no Brasil, que ele nasceu, meu pai. Aham. Então ele não era italiano. Ele foi registrado aqui, né? É, foi registrado aqui. Depois meu avô voltou para a Itália de novo. Sim. Aí levou meu pai para a Itália, mas quando voltou. Já voltou Tem registrado. a história do meu avô, É? essa história. Que ele veio para o Brasil, chegou aqui e voltou para a Itália de novo. Voltou de novo. É, né? Aí levou meu pai para a Itália, mas meu pai já nascido no Brasil. Ah, ele tinha nascido no Brasil? É. É? Então, Daí ele veio como se fosse italiano, né? é. Será que ele foi registrar ele lá? Não, acho que foi no Brasil. Foi uma viaginha perto, né? É. Então, É? né? Então, por isso que ele puxava bem italiano. Aham. Você não entendia ele. É, ele falava tchô, né? É. Tchô quer dizer o que ser italiano, será? Então, né? Aham. Você vê. É, ele tinha uma linguagem italiana mesmo. Então, sai para disso aí, Uhum. né? O meu avô, da Itália, Aham. mas veio pro Brasil e voltou de novo pra Itália. Mas o pai falava que a avó Olivia dava muitas coisas pros outros e vocês passavam necessidade, é verdade? Seu pai falava? Falava. Exatamente. É. Exatamente. De boa que ela queria ser, judiava do meu pai. Do pai e dos irmãos, né? Morava em fazenda. Só meu pai para trabalhar, criançada, juntava tudo. Minha mãe tirava as coisas, nossa, para dar pros outros. É, deixava vocês sem compra, né? Olha, É disso que vocês... pegava as coisas nossas, escondidas, para dar pros outros. Isso aqui não pode. Uma vez sumiu a leitora nossa, eu e o teu pai. Aham. Cadê a leitora? Nós sumiu. Lá um belo dia, olha leitor, apareceu a leitor. Teu pai falou, vamos pegar ela. Apareceu. Aí que minha mãe descobriu. Não pega não, que eu dei essa leitora para fulano. Teu pai não contava? Ele contou isso. Aí, ó. Deu... Ela não teve saída daí, né? Porco. Pô, você leitor aí, Vicente, que apareceu, né? Ah, falou? Vocês não sabiam, né? Então, nós não sabia. Ela tinha dado a leitora pra outra pessoa, Então... a pessoa escapou lá do mangueirão, a leitora. Devagar descobria as coisas. Aham. Conversando, né? O rapaz falou, olha... Que ano aconteceu isso, mais ou menos, tio? Ah, não lembro, 50 e... Foi em que fazenda? Né? Foi lá no Fazenda Ibitê. Nova Fátima? É, É? Fazenda Ibitê. Foi em 58, mais ou menos, né? Acho que é, não lembro bem não. 58, é. Então, mas Cês- ela pegou, deu feijão para fulano, deu feijão para ciclano, deu feijão para ciclano, mas não contou para nós. Aham. Lá um belo dia descobriu. Aí nós rapaziadinha, não tem juízo? Aham. Cheguei e falei, comecei a falar longe. Eu quero saber, quando acabar o feijão no roça, a pessoa tem que buscar o feijão verde na roça. Daí, aí minha mãe falou, agora como é que eu faço? Mas quem falou isso? Falou, agora que eu quero ver. Vou falar um, não sei, vou falar errado. Que eu dei feijão para muito, Muita gente. mas por certo ela teve sorte, foi a pessoa que contou. Ah. Ai, foi fulano que falou que só deu feijão. Era ele. Mas já tinha dado feijão para meio mundo. Daí faltou pra vocês, né? Tinha que Aí. buscar na Baja ainda, né? Aí. Antes de colher. Então, aí. É, o pai contava, você falou, ô, nós deixamos... Porque você já sabia, quando tinha uma colheita de feijão, tinha que guardar feijão até a outra colheita, né? É. E daí Vai. não dava nem pela metade. Ué. Ah, diz que a turma vinha emprestar lá 2 celinhos de feijão, ela dava, né? Ué. Viu? Não, E a era pessoa assim. malandra, que já sabe que a outra é boa de coração, Era assim. a Ruth do Luiz, fazia isso. Ué, É, a turma vinha emprestar litro de óleo. É, na cidade é mais difícil ainda, né? Litro de óleo, pacote de macarrão, ela pegava e dava, coitada. Não tô falando mal, porque pessoa que não tem noção, né? Boa de coração, não tem juízo. Mas sabe que a